Dr. Eduardo Bach é um médico inglês, ele trabalhou em alguns hospitais homeopáticos, né? E ele descobriu um sistema muito curioso. Ele percebeu que muitos problemas patológicos que aconteciam no corpo físico da pessoa, eles provinham de um desequilíbrio sutil ligado às emoções, né? Então, ele se deu conta que nós temos várias vibrações, né? Nós temos o sistema emocional, nós temos o sistema mental, nós temos o sistema físico, nós temos o sistema espiritual, né? E ele percebeu que esses corpos todos que cada pessoa tem, setores, eles se interrelacionam, eles estão interligados entre si. E ele se deu conta que se você mudar a emoção, você muda os seus pensamentos, você muda também os órgãos internos da pessoa, os hormônios, a química da pessoa interna também muda. Com isso, ele conseguiu ver que, por exemplo, o medo ele causa uma vasoconstrição no sistema arterial. E, ao mesmo tempo que a coragem faz com que a pessoa dilate, ou a alegria dilate o sistema vascular da pessoa, e ela então começa a pensar melhor, ela começa a ter uma espécie de alegria, de uma força que ela não tinha antes, apenas porque ela está tomada pela emoção da coragem, ou, no sentido contrário, paralisada pela situação do medo. Ele começou, então, a fazer, dentro daquele mundo de flores que existiam na Inglaterra, na Europa, de um modo geral, ele começou a ver os efeitos que a vibração energética dessas flores causavam nos sentimentos, nas emoções, portanto, da pessoa. E ele viu que existiam 38 florais, né? A radiestesia, ela permite que você não só analise, faça um diagnóstico ou uma anamnese, como também, além da radiestesia detectar faltas ou excessos de energias e como a gente consegue equilibrá-las com os florais, a radiestesia também ela permite que você emita à distância aquele determinado tipo de vibração energética dos florais. Há toda uma ciência por trás disso, há toda uma maneira de usar isso, é uma lei que existe na lei mental, que vários estudiosos dessa área da radiestesia prepararam. Então, em primeiro lugar, com a radiestesia a gente detecta, e com a radiônica nós usamos um processo de você emitir isso para a pessoa, para o DNA daquela pessoa, para um meio copo com água, por exemplo, em que a pessoa pode depois tomar esse floral, né? Ou, se ela quiser, ela pode pegar aquilo que a mente detectou como as necessidades mais prementes da pessoa, ela pode ir numa farmácia de manipulação. Então, o farmacêutico ele vai preparar, e com isso a pessoa tem essas duas opções da radiestesia e da radiônica na questão dos florais. Tudo no universo vibra, né? E é natural que, quando o ser humano ele está num estado de confinamento por causa dessa situação que nós estamos passando, muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas ficam tristes, elas ficam se sentindo isoladas, com medo do que vai acontecer, né? E esse sistema criado por Dr. Eduardo Bach é um sistema que exatamente ele vem de encontro a você conseguir
enfrentar essas emoções, desbloquear esses medos, ter uma coragem necessária diante dessa situação que todos estão passando, né? E com isso, esse sistema que nós estamos falando agora, é de muita importância nos dias de hoje. Você pode ter uma depressão, uma tristeza por várias causas. Os florais, eles tocam exatamente nesse campo ligado às emoções, aos medos, né? E assim por diante. Então, nesse sentido, nós queríamos falar sobre esses assuntos, porque existem 38 essências, né? As emoções e os sentimentos, na verdade, é um tipo de energia, né? E nós podemos detectar quais seriam os efeitos colaterais dos florais. Alguém poderia dizer, puxa, mas será que se eu errar, eu vou estar me desequilibrando? Se eu errar o floral, eu vou estar prejudicando? Quando você detecta o floral e você manda o floral em que a pessoa não está precisando, estando equilibrado aquilo não causa nenhum mal. As flores, elas apenas corrigem aquela deficiência. É uma energia muito sutil, diferente daquelas energias específicas físicas que existem nos compostos energéticos, quando você toma a própria essência de uma determinada substância. Se ela for em excesso, o excesso acaba fazendo mal. A diferença do veneno para o remédio é a dosagem. Então, a vantagem dos florais de Bach é que você corrige, equilibra esse setor ligado às emoções, e você não corre o risco de ter efeitos colaterais, né? Os florais, quando eles começam a atuar, às vezes eles atuam um pouco tempo, às vezes alguns dias, né? Eles começam a mexer nas pessoas, corrigir aquelas raízes que criam esses problemas todos psicológicos, emocionais e até mentais. Ele faz com que a pessoa encontre uma nova esperança. E como é que isso se dá? Se dá através de uma espécie de limpeza. Antes, os florais, eles começam a criar, a pessoa começa a ter certos sonhos, a pessoa começa a ter, por exemplo, movimentos, coisas que não aconteciam antes, indicando que aquela pessoa está havendo um expurgo de determinadas coisas que estão dentro do inconsciente da pessoa e que os florais ajudam a expulsar. Quando ele expulsa, ele está procurando fazer com que a pessoa volte para aquele estado inicial são. Para a gente usar um termo de informática, é como se a pessoa fizesse uma espécie de reset, ela reinstalasse aquilo que está causando nela um determinado tipo de distúrbio. Os florais, eles vão atrás da causa. Ah, mas eu preciso saber qual a causa? Você não precisa saber. Você, pegando o floral certo, o floral faz com que a raiz do seu medo comece a sair dos seus 5 corpos, através de pesadelos. A pessoa pensa até que ela piorou. E esse fenômeno é conhecido como agudização. A pessoa, quando começa a expurgar aquilo que está sendo a raiz do problema dela, ela pensa até que piorou, mas é sinal que está havendo uma limpeza e ela deve continuar esse processo. E depois que passou essa fase tempestuosa, vamos chamar assim, desses expurgos, dessas limpezas internas que estão dentro da mente da pessoa, a pessoa começa a sentir um bem-estar que ela antes não sabia. Falou, puxa, faz muito tempo que eu não tinha essa paz, faz muito tempo que eu não tinha esse bem-estar, o que está acontecendo comigo? Foi através desse sistema fantástico descoberto por Dr. Eduard Bach. É um sistema científico para as pessoas que não estão habituadas com o sistema.
ela pode até ficar um pouco assim, surpresa, nossa, isso daí vai pelo é um sistema radiônico, né? Porque ela não entende o mecanismo que está por trás. Outrora, quando as pessoas não conheciam que tudo é energia, e elas viam, por exemplo, um prego andar debaixo de uma madeira através da energia magnética, como eles não compreendiam aquele tipo de energia, eles atribuíam a esse fenômeno de, 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 de magnetismo como se fosse uma coisa de magia, de bruxarias e coisas assim. Mas tudo é uma espécie de energia. Então, existem vários tipos de energia e a nossa mente ela tem a capacidade de detectar esses vários tipos de energia e de também usar para a correção, para o equilíbrio, para o restabelecimento da saúde, essa energia adequada. Na questão das emoções, o sistema dos florais é um sistema extraordinário, conhecido mundialmente. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece a seriedade, enfim, o histórico todo, o que aconteceu com vários pacientes que se submeteram ao uso dos florais, e eles atribuem e recomendam, inclusive, que as pessoas usem esse sistema.